exposta e pregada pelo pastor Renato, possa também nos abençoar. Dá-nos, ó Deus, corações abertos, mentes abertas, longe de preconceitos, de descrença e de qualquer coisa que nos atrapalhe de ouvir a Tua voz. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite, graça e paz. É uma alegria estar com vocês aqui durante esse período, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, e poder compartilhar a palavra do Senhor aos vossos corações. Portanto, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 6 ao verso de número 31. O texto é longo, mas julgo que seja importante que façamos a leitura dele todo. Na medida que você for achando a passagem bíblica, quero convidá-lo a colocar-se de pé, para que, em reverência à palavra do Senhor, façamos a leitura. Diz o texto: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, a primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para lá tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam.
De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo sobre o texto que acabamos de ler. Nosso encontro aqui não se dá efetivamente para matarmos o tempo, nem tampouco para revermos amigos ou pessoas queridas, mas sim efetivamente para ouvirmos a Tua voz e cultuarmos o Teu nome, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Ilumina nossa mente, ilumina os nossos corações, e que a gente possa entender a Tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, antes de eu fazer a exposição do texto que acabamos de ler, julgo que seja necessário que façamos algumas considerações. As Escrituras dizem, e nós lemos, que Paulo tensionava ir em direção à Ásia Menor. Na verdade, boa parte dos intérpretes entendem, compreendem que Paulo, nesse momento de sua vida, tensionava chegar em Éfeso e ali plantar uma igreja, estabelecer uma igreja naquela cidade extremamente importante. Contudo, como nós lemos, o texto nos mostra que o Espírito do Senhor não permitiu com que Paulo atingisse o seu objetivo. Extremamente interessante essa afirmação de Lucas. O próprio Deus impede com que a palavra fosse pregada em outro lugar, o que nos leva a entender de forma implícita e explícita de que nem tudo aquilo que é no Senhor é do Senhor. Em outras palavras, Paulo, ainda que tivesse o desejo de pregar o Evangelho na Ásia Menor, não era esse o momento, não era esse o instante. Deus tinha para ele outras coisas e muda de forma efetiva o seu caminho. Paulo tem uma visão de um varão macedônio que, de forma dramática, lhe pedia que ele passasse a Macedônia e ajudasse. E o texto é extremamente claro em afirmar que Paulo, juntamente com os que eles estavam, concluíram que Deus estava mudando o rumo de suas vidas, levando-os à Europa e especialmente à cidade de Éfeso, ou melhor, especialmente a cidade de Filipos. Filipos era a capital da província romana chamada Macedônia. Uma cidade extremamente importante, devido à sua localização junto à principal estrada que cortava a Macedônia no sentido leste-oeste e servia de caminho de ligação e de junção entre a Ásia e a capital Roma. Essa cidade era uma cidade muito rica, extremamente rica, porque nela era possível encontrar inúmeras minas de ouro e de prata. Mas não somente uma cidade próspera, era uma cidade extremamente sincrética, idólatra.
Em Filipos era possível encontrar cultos às divindades romanas como Júpiter, Juno e Marte. E é essa cidade que Paulo, ou que o Senhor, melhor dizendo, levou Paulo com o intuito de anunciar o Evangelho, bem como plantar uma igreja. Considerações iniciais feitas, meu querido irmão, permita-me extrair desse texto que acabamos de ler algumas lições práticas da vida de Paulo e de como ele glorificou a Deus na chegada do Evangelho à Europa. Em primeiro lugar, Paulo glorificou a Deus quando, mesmo diante da sua vontade, decidiu obedecer e fazer a vontade do Senhor. Isso é nítido e claro em Paulo. Observe, e eu falei isso, que por 2 vezes o Senhor impediu Paulo de seguir caminho. Contudo, ao discernir que o Senhor o dirigia a mudar seu percurso, Paulo não titubeou em obedecer ao Senhor por um fato absolutamente inequívoco e claro. Paulo entendia e compreendia que se Deus for por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós, quem será ao nosso favor? Ele já tinha entendimento, compreensão, discernimento suficiente para entender que a obra do Senhor precisa ser feita de acordo com a vontade do Senhor, dos desígnios do Senhor, dos projetos do Senhor, os propósitos do Senhor, porque na verdade quem é o Senhor é Ele. E Paulo tinha discernimento suficiente, compreensão suficiente para entender que não nos é possível fazermos absolutamente nada sem Ele. Por isso ele muda o seu percurso, ele muda a sua direção. Em segundo lugar, Paulo glorificou a Deus quando ele resolveu obedecer ao Senhor, dirigindo-se à Europa a fim de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Aliás, meus irmãos, para Paulo, a evangelização estava relacionada diretamente a fazer discípulos. Paulo não era um pregador itinerante que andava pelas ruas do mundo antigo na perspectiva de somente propagar e propalar mensagens. O objetivo dele era outro, era disseminar a mensagem do Evangelho e fazer com que essa mensagem penetrasse no coração dos eleitos e mais, a fim de que esses passassem a servir ao Senhor como discípulos. Para Paulo, evangelizar era muito mais que dizer para o ouvinte: Jesus te ama. Era muito mais do que dizer aos ouvintes que Deus desejava o abençoar, ou de que ele deveria procurar uma igreja perto da sua casa. Para Paulo, o mais importante era proclamar as boas novas do Evangelho. Em terceiro lugar, meus amados queridos irmãos, Paulo entendia, compreendia que fazer a obra de Deus sem oração é loucura. Eu digo mais, Paulo não ousava pregar o Evangelho sem antes fazer da oração a base da sua missão. Pare e pense comigo. O Senhor muda o seu caminho, ele chega a Filipos e a primeira coisa que ele faz é procurar um lugar de oração. Na verdade, ele procura uma sinagoga e não a encontra. E possivelmente não encontrou uma sinagoga pelo fato de que talvez não tivesse 12 judeus ou 12 prosélitos naquela região. O que levou Paulo a entender de que ele poderia ou deveria ir a outro lugar procurar pessoas na expectativa, na expectação de orar. E ele faz isso. O texto diz que ele procura um lugar de oração, e é extremamente interessante nós olharmos para os artigos usados aqui. Primeiro, o texto fala que ele procura um artigo indefinido, ele não sabia que lugar era esse. E diz o texto que ele encontra um grupo de mulheres que estavam reunidos à beira do rio, e ali ele se assenta e prega o Evangelho e ora com aquelas mulheres. E ele faz daquela reunião de oração a base para o seu ministério, o que me faz lembrar daquilo que os puritanos diziam.
Os puritanos costumavam dizer que fazer a obra de Deus sem oração é arrogância e prepotência, e eu estou absolutamente convicto disso. Paulo, além de depender de Deus e de discernir que o Senhor precisava dirigi-lo em cada passo do seu ministério, ele compreendia que não nos é possível plantar igrejas, estabelecer igrejas, fazer a obra de Deus sem que antes tenhamos tempo dedicado a Ele em oração. Você conhece uma igreja saudável mediante a reunião de oração dela? Você conhece uma igreja pujante a partir do momento em que seus membros se reúnem sistematicamente no desejo de clamar a Deus: ó Senhor, faça a tua vontade no nosso meio e usa-nos para a sua glória. Em quarto lugar, Paulo glorificou a Deus quando, mesmo em lutas e batalhas espirituais, ele confiou no Senhor. Repare que texto interessante. O texto diz que depois que Paulo encontra um lugar de oração, ele passa a orar com essas pessoas. E logo depois o texto muda o artigo indefinido de um para o. Ou seja, ele encontra um grupo e ele estabelece que aquele grupo, ao ter uma experiência de regeneração com o Senhor e por conseguinte de conversão, seria o seu grupo base, digamos assim, para que juntos buscassem ao Senhor. E é interessante que o texto nos traz a ideia absolutamente clara que todas as vezes que a igreja resolve orar, o adversário das nossas almas se levanta contra as nossas vidas. Repare, ele estava indo para o lugar de oração e uma jovem possessa por um espírito maligno começou a dizer: esses são servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o Evangelho. Isso se deu por algum tempo até que Paulo repreendeu aquele demônio que estava sobre a menina. O que nos leva a entender e a compreender, meus amados e queridos irmãos, que todas as vezes que uma igreja resolve unir-se em oração, e clamar ao Senhor em oração, e buscar a Deus em oração, ela vai enfrentar batalhas hercúleas contra o adversário das nossas almas. É interessante que alguns dos reformados, em nome da soberania de Deus, e é claro que nós concordamos com essa premissa e com essa afirmação bíblica, teologicamente, negligenciam a ação do adversário das nossas almas. E o que as Escrituras nos ensinam é que nós não devemos negligenciar, porque todas as vezes que a igreja começa a trabalhar e a servir e a orar e buscar ao Senhor, ela vai enfrentar oposições por parte dos nossos adversários. Contudo, ainda que Paulo soubesse que a sua luta era eminentemente espiritual, as Escrituras não nos mostram Paulo elucubrando métodos fantasiosos para expulsar demônios ou amarrar entidades do inferno. Você não vê Paulo chegando para Lídia ou para aqueles que estavam ali dizendo o seguinte: vamos fazer 7 sextas-feiras de libertação poderosa para que a gente possa impedir com que as forças adversárias venham sobre nossa vida. Não, Paulo usa simplesmente daquilo que tinha que usar, que é a autoridade que há no nome de Jesus. Nós precisamos entender, à luz das Escrituras, que demônios não se submetem aos achismos humanos fabricados por apóstolos ou pseudo-apóstolos despreparados. Demônios se submetem ao poderoso nome de Jesus. E Paulo não tinha outra coisa a fazer a não ser usar o nome de Jesus. Ele estava em missão, ele estava num lugar diferente, ele tinha chegado ali para plantar uma igreja. Ele começa a orar, ele começa a buscar ao Senhor junto com outros e começa a experimentar batalhas das mais distintas possíveis, e ele entende que a melhor maneira de enfrentarmos o adversário das nossas almas é mediante o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Agora, você não vai perceber em Paulo também uma supervalorização do diabo e dos seus asseclas? A autoridade dele se faz presente a partir do momento em que se diagnostica a adversidade por parte do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, é usar efetivamente o nome de Jesus. Em quinto lugar, Paulo glorificou a Deus quando não aceitou receber a glória que pertence somente ao Senhor. Paulo não aceitava a honra de demônios,
ou melhor, de homens, vai aceitar honra de demônios? Lembra do texto? O texto diz que os demônios começaram, que aquele demônio dizia: esses são servos do Deus Altíssimo. E aquilo penetra no coração de Paulo e o deixa angustiado. Ele entendia que honra tem que ser dada a Deus, louvor tem que ser dado ao Senhor, glória tem que ser dada ao Todo-Poderoso. Eu não sei se você já se deu conta, mas às vezes no processo de edificação, de construção de uma igreja, ou de crescimento de uma igreja, e a igreja, quando ela cresce, quando ela começa a frutificar, às vezes nós somos tentados a roubar a glória de Deus, a tentar a dizer para os outros, ou mostrar para os outros de que a coisa está acontecendo porque nós temos capacidade ou sabedoria suficiente para fazer com que a coisa aconteça. E às vezes essas setas malignas vêm diretamente do adversário das nossas almas, que tenta fazer com que a gente pense ser mais do que a gente é. Na verdade, nós não somos nada. E o que me admira em Paulo é esse entendimento, esse discernimento de que ele não era nada. E ele resolve não dar glória a si mesmo. Por isso, ele não recebe honra de demônios, pelo fato inequívoco de que ele jamais receberia honra de homens. A glória de Deus. A igreja se reúne para a glória de Deus. Nós cantamos para a glória de Deus. Nós proclamamos o Evangelho para a glória de Deus. Efetivamente, para a glória do Senhor. Isso me faz lembrar das palavras do reformador alemão Martinho Lutero, que certa feita disse o seguinte: nós somos mendigos, e essa é a verdade. Se a igreja cresce, frutifica, se o evangelho avança, se o reino se expande, não é por causa da nossa eloquência, sabedoria ou capacidade intelectual, mas é por causa dele, do poder dele. Portanto, a glória tem que ser ele. Em sexto lugar, Paulo glorificou a Deus na noite escura da prisão. Olha que coisa interessante. Paulo prega o evangelho, Lídia e outras mulheres se convertem, uma igreja é estabelecida, o nome de Jesus começa a ser glorificado, e de repente ele é preso por desconstruir um conceito equivocado na boca daquela menina que estava tomada por um espírito de adivinhação. E o texto diz que ele vai para a cadeia. E ele vai para a cadeia, e você não percebe em Paulo nenhum espírito, digamos assim, de coitadismo, muito comum nos nossos dias. Você não vê Paulo reclamando ou murmurando da vida, dizendo: Senhor, vamos combinar uma coisa, olha Deus, eu estava indo para Éfeso, para a Ásia, mas o Senhor me tirou de lá, eu vim para cá, tudo bem, aqui eu cheguei, comecei a pregar o evangelho, as coisas começaram a acontecer, e agora estou aqui preso, recebi 50 mais umas chibatadas nas costas, minhas costas estão arrebentadas, eu estou aqui em flagelo, minha alma está terrível. Você não vê Paulo reclamando da vida, você não vê Paulo desgraçando quem quer que seja, maldizendo quem quer que seja. A Bíblia diz que Paulo cantava, porque Paulo não encarnou o espírito de coitadismo, o que nos leva ao seguinte entendimento, que o vitimismo é a antítese da maturidade cristã. Homens e mulheres de Deus maduros entendem que o seu Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele é digno de ser louvado. Homens e mulheres de todas as coisas entendem até mesmo que o Senhor permite que o adversário das nossas almas nos ataque, a fim de que o seu nome seja louvado e que nós sejamos amadurecidos e que cresçamos no conhecimento dEle. Homens e mulheres do Senhor maduros não encarnam esse espírito maligno que tomou conta dessa geração do nosso tempo, que tem sido denominada de geração mimimi. A igreja está cheia de mimizentos. O pastor passa por ele, não falou por algum motivo, fica de bico. Meninos imaturos, infantilizados por uma sociedade que despreza
o entendimento e o conhecimento de que existe um Deus soberano que reina e governa sobre todas as coisas. O texto diz que por volta da meia-noite, o que Paulo fazia juntamente com Silas era cantar. E eu quero que você imagine a cena daquela prisão. A prisão daquele tempo era uma prisão feita para que o prisioneiro experimentasse a morte cedo. Ela geralmente ficava abaixo do nível do mar, num lugar lúgubre, úmido, fétido, mal cheiroso, sem ser redundante e já sendo, com ratos, baratas e animais do que você mais possa imaginar. Paulo possivelmente estava nu, tinha recebido 50 mais umas chicotadas das costas com um azorrague que na ponta tinha um pedaço de bronze ou de ferro ou algum tipo de metal que quando batia nas costas dilacerava e arrebentava tudo que se via pela frente, e diz a Bíblia que ele estava cantando. E eu não sei, pode ser que eu cometa uma heresia agora, nos céus eu perguntarei isso a ele, mas eu tenho a impressão que Paulo talvez estivesse cantando o seguinte: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo conhecia e confessava a existência de um Deus que controla tudo, que tem seus planos, que conforme sua vontade soberana, é até mesmo capaz de usar o diabo para os seus desígnios. E mais uma vez eu menciono o reformador alemão Martinho Lutero, que dizia que o diabo é um diabo de Deus. Sétimo lugar, Paulo glorificou a Deus quando confiou que ele tem tudo em suas mãos. O que Paulo podia fazer naquela situação ou naquela circunstância? Absolutamente nada. E a gente vê Paulo literalmente, ipsilíteres, descansando no Senhor. Aliás, nós somos chamados a isso. Nós somos chamados a desenvolver uma espiritualidade que depende dele, que confia nele, que entende que ele está no controle de todas as coisas e de que ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Oitavo lugar, Paulo glorificou a Deus quando proclamou a maravilhosa mensagem do Evangelho. Aliás, esse foi o propósito prioritário de Paulo, pregar o Evangelho. O que me faz lembrar de um grande pastor puritano, Richard Baxter, que dizia o seguinte: as prioridades do pastor são, primeiro, pregar o Evangelho; segundo, ensinar as Escrituras; terceiro, pastorear almas. Paulo entendia que a prioridade deveria ser pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho nos traz algumas percepções. Primeiro, o Evangelho pregado por Paulo era uma mensagem desprovida de libertinagem. Você pode perceber que em todo momento em que Paulo pregou o Evangelho no livro de Atos ou em suas epístolas, não há espaço para nenhum conceito libertino. Segundo, o Evangelho pregado por Paulo era uma mensagem desprovida de legalismo. Você não vê Paulo dizendo o seguinte, por exemplo, para aquele carcereiro: olha, se você agir dessa forma, agir desse jeito, agir deste modo, você verá e experimentará o milagre ou a ação de Deus. Para Paulo não era nada disso. Para Paulo o que bastava era crer no Senhor Jesus Cristo e ele seria salvo. Terceiro, o Evangelho pregado por Paulo é um Evangelho desprovido de achismos, de misticismo, de esquisitices, de crendices e de invencionices. Quarto, o Evangelho pregado por Paulo não era um oferecimento de alguns princípios que podiam ajudar alguém a mudar de vida. Quinto, o Evangelho pregado por Paulo não era pregação de concertos moralistas. O Evangelho pregado por Paulo era Cristo e nada além disso. Cristo, por isso ele foi revolucionário no seu tempo.
O Evangelho é a pregação inequívoca e inexorável de que a salvação se dá somente mediante a graça, pela fé em Cristo Jesus. E foi isso que os reformadores redescobriram no século XVI. O reformador alemão Martinho Lutero costumava afirmar que no dia do juízo haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que pregou um falso evangelho. O que nos leva ao entendimento de que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós fomos chamados, assim como a igreja do primeiro século fez, a pregar as boas novas do Senhor, custe o que custar. Que fomos chamados a anunciar as verdades inequívocas do Evangelho, custe o que custar. Que fomos chamados a proclamar o nome que está acima de todo nome, custe o que custar. Vamos à aplicação do texto. O texto nos traz lições fantásticas e que podem e que devem ser aplicadas nas nossas vidas cotidianamente. A primeira lição que a gente aprende é que a gente não pode, em hipótese alguma, desperdiçar a nossa geografia. Deixe-me tentar explicar isso de uma forma mais clara. Lembre-se, Paulo estava indo para a Ásia Menor e o Senhor o leva para Filipos. E ele entende que, pelo fato do Senhor o ter levado para Filipos, significava dizer que ele deveria glorificar a Deus naquela cidade. Eu não sei se você já se deu conta, mas às vezes nós agimos completamente diferente de Paulo, reclamando daquilo ou do lugar onde Deus nos colocou. Reclamamos, por exemplo, do trabalho onde estamos, reclamamos, por exemplo, da vizinhança que temos, reclamamos, por exemplo, daqueles que nós nos relacionamos, porque na verdade nós queremos viver uma vida não que manifeste a glória de Deus ou que expresse a presença santa de Deus àqueles que conosco se relacionam, mas vencidos pelo espírito hedonista do nosso tempo, pelo secularismo que tomou conta de nossa alma, nós passamos a viver muito mais da perspectiva de querer ser feliz e mostrar para todo mundo a favela que nasceu, como diz lá no Rio, do que viver para a glória de Deus e aproveitar a geografia ou o lugar onde nós estamos. Se Deus te colocou num local de trabalho, viva naquele local de trabalho para a glória de Deus. Se Deus te tirou de uma região, de um bairro onde você morava e levou para outro, aproveite essa oportunidade para pregar o Evangelho, aproveite essa oportunidade para proclamar as boas novas. Se o Senhor mudou a sua vizinhança, ou aqueles que se relacionam com você, entenda e discirna e compreenda de que Deus usa espaços, ou te coloca em espaços geográficos a fim de que o nome dele seja glorificado. Não existe acasos. O soberano faz o que quer. E nós não passamos de servos inúteis, que somos usados por Ele para a glória do Seu nome. Eu lembro que, certa feita, eu fui convidado para estar numa cidade no norte do Peru, chamada Bela Vista. Essa cidadezinha não tinha um testemunho do Evangelho. Um sequer. Na verdade, a igreja peruana estava tentando plantar uma pequena igreja naquele lugar há 1 ano e não conseguia. Quando eles tentavam alugar uma meia água para construir um pequeno templo, os moradores diziam o seguinte: nós não queremos protestantes aqui. Quando eles tentavam alugar uma casa para um missionário autóctone morar e residir e plantar uma igreja naquele local, naquela localidade, os moradores diziam: nós não queremos bodes aqui.
E eu lembro que eu tinha ido para uma série de atividades e me chamaram para que eu fosse nessa cidade. Era um domingo à tarde, no meio do deserto de Setura, um calor insuportável. Insuportável. Quando eu cheguei naquele lugar, havia uma pressão maligna como poucas vezes eu senti na minha vida. Uma opressão satânica. Nenhuma igreja protestante evangélica até então tinha conseguido penetrar naquela cidade. E eu cheguei exatamente no período em que essa primeira igrejinha estava sendo plantada. Não me lembro se era o primeiro ou o segundo culto. Um espaço 3x4, uma telha de amianto, chão de terra batida, poucas cadeiras, um calor insuportável. E eu lembro que quando eu subi o púlpito para pregar, aquela igreja estava lotada de 4 pessoas. E eu pensei comigo mesmo, o que é que eu vim fazer aqui? E eu lembrei exatamente daquilo que Paulo fazia, que era pregar o Evangelho, e eu preguei o Evangelho como se eu estivesse pregando para uma multidão. Ao final, 2 mulheres choravam compulsivamente, e eu tive a nítida sensação de que aquelas mulheres foram impactadas pelo esse poder do Evangelho. 2 anos depois eu voltei naquela mesma cidade, e aquela igreja já não tinha mais 4 pessoas, mas tinha 40 pessoas salvas pelo poder do nome de Jesus. Não dá para desperdiçar a geografia. Cheguei na Cordilheira dos Andes, 2.000 metros aproximadamente, junto com o missionário, numa cidade que tinha uma única igreja evangélica, uma cidade com chamás, ou xamãs, como alguns chamam, são bruxos, 4 bruxos. Os bruxos levitavam no chão, gente vindo de todo lugar do Brasil e da América do Sul para consultar aqueles homens. E eu pedi a eles a oportunidade, ou ao alcade, ou líder daquela vila, para que eu pudesse pregar. E uma das condições que me foi oferecida seria comer a comida deles, para que eu ganhasse direito de ouvir, ou de ser ouvido. Eu lembro que eu sentei à mesa e me trouxeram uma sopa preta, negra. E eu olhei aquela sopa e eu falei, a estratégia é tomá-la rápido, porque se eu tomar essa sopa rapidamente, eu não vou sentir o gosto dela. E eu mandei aquela misórdia para dentro. De repente, o meu anfitrião chegou com um prato, outro prato, ele disse, agora vê o prato principal. Era um arroz mal cozido com tripa de bode mal feita. E se eu não comesse, eu não teria direito de falar naquele lugar. Usei da mesma estratégia e comi aquilo, e ganhei o direito de falar à noite, numa Assembleia de Deus, que recebeu uma multidão de pessoas ávidas para ouvir o Evangelho. Depois eu descobri que a sopa era preta porque o bode foi escaldado naquela água, e eles me deram a água para que eu bebesse. Mas eu não podia perder a oportunidade, nem desprezar aquela geografia, a fim de que o nome de Jesus fosse glorificado. A segunda lição que a gente aprende é que a gente tem que crer na soberania de Deus, que tudo governa e que é Ele que dirige os nossos passos. Deixa eu contar uma história para você, um conto. Conta-se que um homem ganhou um cavalo, e ele ficou muito feliz, e os seus amigos falaram o seguinte, rapaz, que bênção ganhar um cavalo, você é um afortunado, você é uma pessoa próspera, ditosa, ter recebido esse cavalo de presente. E ele respondeu dizendo o seguinte, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Um dia, o filho desse homem pegou o cavalo e foi galopar na padaria. O bicho, por algum motivo, se assustou, empinou, e o rapaz caiu e ficou paralítico. E alguém chegou para aquele homem e falou, que maldição de cavalo! Se você não tivesse recebido esse cavalo, o seu filho não tinha caído e ele não teria ficado paraplégico. E ele respondeu dizendo, pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim.
6 meses depois, o reino daquele homem entrou em guerra, e todos os jovens foram para a batalha, menos o rapaz que tinha caído do cavalo e ficado paralítico. E alguém falou para aquele homem: rapaz, que bênção de cavalo, se o seu filho não tivesse caído do cavalo, teria morrido como os nossos filhos morreram. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Moral da história: o soberano controla todas as coisas, Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos, resta-nos somente confiar na sua poderosa mão. Você pode dizer amém a isso? A terceira lição que a gente aprende é que nós precisamos pregar a Cristo aonde Deus nos levar e a quem o Senhor mandar. Não dá para nos omitirmos diante da responsabilidade que o Senhor nos deu, de anunciarmos o Evangelho a uma sociedade que perece e que caminha largos passos para o inferno. Alguns chegam a dizer que existe incompatibilidade da evangelização com o calvinismo. Isso é um equívoco, é uma grande bobagem, isso é um erro. Ainda que o Deus soberano eleja os homens também são condenados pela sua responsabilidade e pelo seu pecado. E as Escrituras nos dizem que Deus decretou e determinou que o Evangelho fosse anunciado e fosse proclamado. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele costumava dizer que nós somos como tições que entram em lugares fétidos, mal cheirosos, em pântanos e tiram de lá os eleitos, as quais o Senhor determinou que salvos fossem. Portanto, nós temos a missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, pelo fato inequívoco de que somente o Evangelho pode transformar a vida do pecador. Pregue a Cristo. No seu trabalho, possivelmente, tem alguém pensando em meter uma bala na cabeça. Na sua vizinhança, existe uma mãe desesperada com um filho que está chafurdado nas drogas e que não sabe mais o que ser feito ou o que fazer. Cristo é a nossa mensagem. Os reformadores entendiam isso. Calvino, o reformador francês, foi um dos que mais contribuiu com missões no século XVI. Missões foram enviadas para todo o norte da França e parte da Europa. Missionários enviados pelos calvinistas chegaram no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, onde elaboraram a primeira confissão de fé, chamada Confissão de Fé da Guanabara, e ali foram assassinados. Não existe incompatibilidade entre calvinismo e evangelização. Pelo contrário, devemos nos inspirar, por exemplo, em Jonathan Edwards, que escreveu um sermão fantástico que dizia que nós precisamos afugentar as almas do inferno, pregando o Evangelho da salvação eterna. Portanto, pregue a Cristo, aonde Deus te levar e a quem o Senhor mandar. Eu lembro que uma vez eu estava com um dos pastores da minha equipe e nós tínhamos tirado 2, 3 dias numa cidadezinha do interior para orarmos e dedicarmos à oração e ao jejum, e no intervalo nós saímos daquele local que tínhamos separado para estudo e fomos andando pela rua e chovia uma garoa suave, daquelas bem paulistas, fria, sabe? E aí a gente foi andando tranquilamente, aí de repente nós vimos um rapaz com flores, e ele chorava, e ele entrava num cemitério, e eu cheguei para o pastor que estava, esse meu amigo do lado, e falei: coitado daquele homem iludido, né, tadinho, vamos pedir a Deus que mande alguém para evangelizar aquele infeliz. E aí a ficha caiu, e eu descobri que não eu tinha que pedir ninguém, era eu que tinha que ir lá, e testemunhar para aquele homem a beleza do Evangelho. Em último lugar, a gente aprende
nesse texto que tudo aquilo que fazemos tem que ser feito para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Vivemos dias maus. Vivemos tempos difíceis. E por vivermos dias difíceis e tempos complicados, torna-se absolutamente necessário com que voltemos ao Evangelho e anunciemos a essa sociedade perdida que salvação é pela graça, sola gratia, mediante a fé, sole fide, e fé em Cristo, solo Christus, a fim de que os homens vivam conforme as Escrituras, sola Escritura, e entendam que fomos salvos para a glória de Deus, sole Dio glória. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Seus juízos são tão insondáveis, quão desconhecidos são os caminhos que Ele já traçou. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem a Ele deu primeiro para ser restituído, pois dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Som. Irmãos, antes do Estênio cantar a última música, quero primeiro pedir desculpa a vocês. Nós tivemos um probleminha ali com o microfone do pastor Renato, de forma que eu acho, que ficou um pouco difícil aí atrás de ouvir. Então a gente vai dar um jeito ali no microfone dele. Amanhã estará tudo, espero, que tudo aí perfeitinho.
quero lembrá-los que amanhã nós temos escola bíblica dominical às 9 horas, ok? Aos membros da igreja. Quero agradecer você que nos visita. Se você desejar retornar, será muito bem-vindo. Amanhã nós estaremos aqui, o nosso culto às 10 horas. Estênio, pastor Renato estarão aqui. E à noite, às 19h30, são os nossos horários amanhã. Nós temos ali fora os livros do pastor Renato. Você pode conversar ali com a Juliana, se você desejar, né? Estimulo você a adquiri-los. Temos ali também o material do Estênio, os CDs do Estênio. Selma acho que vai estar ali. E temos também um representante da editora Fiel, que trouxe livros lá da Fiel. Então você pode e deve, né? Um dos legados da Reforma Protestante, sem dúvida nenhuma, que foi o valor da palavra impressa. Então, compre. Oi? Ah, sim, o irmão está lembrando ali, não posso esquecer aqui. Os livros da Fiel estão com 30% de desconto. Pediu para eu lembrar você ali. Então vamos ouvir o Estênio mais uma vez e depois vamos orar encerrando. Ele passou por aqui, neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar, sem deixar rastro algum? No lugar que passou, só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi, tive forças para crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tiro as sandálias dos pés, Jesus passou por aqui. Passou por aqui, neste exato momento, passou bem aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar, sem deixar rastro algum? No lugar que passou, só restou uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi, tive forças para crer. Ficou comigo essa paz e essa vontade de rir. Tiro as sandálias dos pés, Jesus passou por aqui. Bondoso Deus, nós te louvamos por esta noite, te louvamos, ó Deus, pelo exemplo do apóstolo Paulo. Ó Deus, quantas coisas extraordinárias nós podemos aprender através da vida, do ministério do apóstolo Paulo. Obrigado a Deus por homens como ele, homens como os pais da igreja, os reformadores, que são exemplos, que, como nos diz o autor aos Hebreus, nós devemos imitar a fé desses homens. Dá-nos, ó Deus, coragem, graça necessária para vivermos para a Tua glória. Ó Deus, isso é talvez o mais difícil, seja coragem, porque nós sabemos que precisamos fazer isso. Dá-nos coragem de
de forma resoluta, decidida, buscarmos viver para a Tua glória. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite, cultuando ao Senhor, ouvindo Tua palavra. Obrigado pela instrumentalidade do Estênio, do pastor Renato. Pedimos para eles a Tua bênção. E leva-nos, ó Deus, às nossas casas em paz, dá-nos uma boa noite de descanso e traga-nos amanhã para novamente cultuarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã.